essas pessoas, essa grande elite financeira internacional ocidental, nunca está a favor em nada do povo, das populações, mesmo dos seus próprios países. Nunca. Entendeu? Então, eu acho que podemos pôr força aí nesse trabalhismo que inclui o nacionalismo, mas é o nacionalismo magnânimo que eu digo. Você vai ter como é que é? A solidariedade com os trabalhadores do mundo, entendeu? Mas você tem que ter, eu estou entendendo a questão que tem que ter o quadro nacional. Olha, de certa forma, eu nos últimos meses eu me simplifiquei, sabia? Porque se você pensar bem, olha, tudo que é ligado a grandes interesses financeiros internacionais, como esses que eu falei de Davos e de outros, grandes interesses financeiros internacionais, nada disso presta. Dá para simplificar, entendeu? Tem muita gente que fica com ilusão, uma parte do que eles fazem presta, mas eles falam de clima, não sei o quê. Esquece. Isso tudo aí, para mim, é Matrix, é besteira. Essas pessoas, essa grande elite financeira internacional ocidental, nunca está a favor em nada do povo, das populações, mesmo dos seus próprios países. Nunca. Às vezes, só das elites dos seus próprios países, tá? Às vezes uma classe média dos próprios países. Nunca. Se eles parecem que fazem alguma coisa positiva, é para dar com uma mão e bater com a outra. Bom, então é a simplificação. É muito simples. Eles podem usar palavras bonitas e não sei o quê. Não importa. Simplesmente não acredite nessas pessoas. Não acredite no que eles falam, entendeu? Porque é só manipulação para dominar, destruir e para piorar a vida das populações. É só isso. Simplifiquei tudo, mas está tudo dito aí, não é verdade? Né? E da mesma maneira, então a gente vai ter, como é que é? Não, também, no Brasil também, dá para simplificar de certa maneira também. Olha, gente, o trabalhismo e as coisas que foram influenciadas pelo trabalhismo são próximas dessa miríade, até o que de bom o PT ou o Lula fez, são coisas inspiradas, são dentro dessa constelação aí, ligadas ao trabalhismo, ao histórico do trabalhismo brasileiro, entendeu? Não é? Então, eu acho que essa coisa nacional trabalhista, nacional magnânima, né? O quadro nacional, eu entendi, ele é necessário. A gente não pode viver só numa coisa sem nação. Seria lindo, né? Imagine all the people, todos os povos sem fronteira. Eu também acho lindo, entendeu? Também acho lindo. Mas essa coisa do sem fronteira vai ter que ser de outra maneira, entendeu? Talvez sem fronteiras humanas, emocionais, artísticas, talvez, não sei. Ou talvez num futuro muito distante. Porque, na prática, quando eles estão derrubando as fronteiras, é só para destruir, diminuir a vida das pessoas, das populações, dos pobres, da classe média. É só para isso. É só para isso. Subiu algum lugar que o neoliberalismo ocidental dominou, o nível de vida subiu? Não. As pessoas estão muito contentes quando diminui um pouco só de nível, em alguns países centrais, né? Mas em todos diminuiu, em alguns diminuiu radicalmente. O exemplo é a Inglaterra, que tinha vários... O serviço social na Inglaterra era um troço fantástico. Era uma luta entre a Inglaterra, a Alemanha e a França para ver quem tinha o melhor sistema social, né? E a Suécia também, né? A Inglaterra entrou no neoliberalismo, aquilo, bum, caiu assim, né? Até o pessoal de Gales, país de Gales, né? Que é Reino Unido, mas não é Inglaterra, eles fazem bem questão de dizer, eles falam, na Inglaterra, eles começaram com aquele negócio de cobrar a universidade, começaram 300 libras, 200 libras por ano, 400, depois foi 3 mil, 5 mil, 20 mil, hoje está 20 mil por ano, entendeu? Aí em Gales, talvez porque tinha muita coisa, trabalhadores, eles têm muito menos indústria, eles tinham um negócio de carvão, muito mais pobre, eles não deixaram isso não. Aí a universidade lá, eles falam assim, não, a universidade aqui custa, sei lá, 1.500, 2.000 por ano. Não deixaram chegar lá, ou menos, talvez. Eu sempre falo assim, não, isso aqui a gente não deixa chegar aqui, não. Só para mostrar como eles têm consciência do mal que faz o neoliberalismo. Gente, não se deixe enganar, falem com seus amigos, familiares, não tem papo. O neoliberalismo é só destruição dos países, das nações, de todos os direitos dos trabalhadores, entendeu? Das ligações entre as pessoas. Só. O resto é só papo que eles falam para colocar fumaça. É só esse o objetivo deles, entendeu? O objetivo deles é tão duro, que mesmo alguns tipos de elites no mundo,
resistem um pouco a ele, porque falam, pô, que é isso? É demais esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas, mesmo da alta, veem, não, isso aí é demais, cara, que isso? Vai acabar com todo... Então, tem que ter um certo quadro nacional, porque é a maneira que se opera. E aí, olha, eu gosto de Trotsky também, cara. Claro que gosto de Trotsky, acho legal essa ideia que tem que ter uma revolução em vários lugares, ou que tem que ter uma união dos trabalhadores em vários lugares do mundo. Claro, mas uma coisa não impede a outra. Por exemplo, Cuba, ela fez a coisa nacional dela, não foi? Lembra bem que não foi a União Soviética que fez algo lá, não. Foi Cuba que fez, e um momento achou que deveria se ligar à União Soviética, não é? Então, foi nacional, né? E, a partir disso, eles fizeram com solidariedade, ajudaram com médicos e armas, né, e soldados, muitos países, entre os quais Angola, Namíbia, né, países na África, países na América Latina, né? Então, quer dizer, foi através de uma fortificação de um quadro nacional, né, que eles puderam ser internacionalistas. Então, não precisa ser anti-Trotsky, não precisa ser nem precisa ser nada. Você faz a coisa no quadro nacional para estender, né, a partir de uma base nacional, para estender a mão para os outros povos que também resistem dentro dos seus quadros nacionais, entendeu? E vamos ver que a grande questão hoje está na cara, né? Vários pensadores hoje no mundo estão dizendo, inclusive aqui no Duplo Expresso, né? Não é esquerda, direita. É claro que existe uma verdadeira esquerda também, né? Mas não é essa exatamente. É o capitalismo globalista, financeiro, que eu chamo de norte-ocidental, né? Contra tudo que resiste localmente. Mas o localmente é nacional, são os quadros nacionais que podem defender, porque as leis são nacionais, de um modo geral, né? As leis, as estruturas, né, públicas, tudo de administração, de poder são nacionais. Então é isso, então vamos parar com essa coisa moralista. Mas no Irã eles colocam, como é que é? Você tem que colocar o véu, quando chega com um avião, uma mulher tem que colocar o véu quando chega no avião. Então é o fim do mundo, vamos bombardear eles, vamos destruir eles. Peraí, para com essa palhaçada. Olha, outro dia eu encontrei aqui um iraniano, eu tenho aqui um colega que é iraniano, né, doutorante aqui iraniano, e ele, como muitos iranianos que estão fora, primeiro, são muito cultos, hein? São muito cultos, muito iranianos. E muitos iranianos que estão fora estudando doutorado é porque são de famílias que têm condição, né? Vamos falar a verdade, né? Muitos, né? E eu falei com ele, vem cá, o seu país está no centro aí do mundo, né? Está no centro, só está se falando do Irã, né? Algumas semanas atrás. Aí eu falei assim, você é a favor dos Estados Unidos ou do Irã? Né? Eu falei para ele, né? Porque ele falou assim, claro que eu sou do Irã. Eu falei, mas pensei que você era meio oposição. Ele falou assim, eu não gosto muito dos iatolás, não, mas eu defendo o meu país, sou pró-Irã contra os Estados Unidos. Então, olha só, o cara, ele é uma pessoa consciente, cara. Ele tá falando que é a melhor coisa do mundo, o iatolá, não, mas ele é consciente de que o país dele, a nação dele, a população dele, tem seu valor e que não pode ser destruído, aviltado pelo imperialismo internacional. Dei um exemplo aí com o Irã, e tem vários. Então a gente entende que, no final das contas, é o quadro nacional que você pode. Você não tem que estar bem alimentado e forte para poder ajudar o outro. É a mesma coisa. Você se fortalece dentro de um quadro nacional para poder fazer alianças com outros trabalhadores oprimidos, outras populações oprimidas que estão dentro de outros quadros nacionais.